Filipinas, um arquipélago misterioso, perdido entre o Oceano Pacífico e o Mar do Sul da China. Mais de 7.000 ilhas, espalhadas em águas azuladas, guardam segredos dos quais a maioria de nós nem desconfia. Imagine, o único país cristão da Ásia, onde catedrais católicas coexistem com antigos rituais pagãos, e a cultura ocidental se entrelaça de maneira peculiar com tradições orientais. Esta é a terra onde o grande navegador Fernando de Magalhães encontrou seu último descanso, mas as circunstâncias de sua morte ainda estão envoltas em um manto de mistério e contradições. O que se esconde por trás da fachada dos folhetos turísticos? Quais segredos as selvas e as cavernas subaquáticas deste país surpreendente guardam? Hoje, vamos mergulhar no formato de iceberg. Começaremos com fatos amplamente conhecidos na superfície e, gradualmente, desceremos mais fundo, revelando camadas de fenômenos cada vez mais estranhos e inexplicáveis das Filipinas. Desde a agitada Manila, com sua população de 15 milhões, até as ilhas isoladas, onde tribos vivem como seus ancestrais há 500 anos, sem conhecimento do mundo moderno. Você está pronto para descobrir o que se esconde sob a superfície das concepções habituais sobre este país enigmático? E isso é apenas o começo da nossa imersão nos mistérios do arquipélago das Filipinas. Fato 1. Um mundo perdido de 7.000 ilhas. Fontes oficiais indicam que as Filipinas são um arquipélago composto por 7.641 ilhas, mas lendas locais falam de um número muito maior. É surpreendente. Apenas cerca de 2.000 dessas ilhas são habitadas, enquanto as restantes permanecem intocadas pela civilização humana, guardando seus segredos sob o manto de florestas tropicais. O arquipélago se estende por 1.800 quilômetros de norte a sul, criando uma incrível diversidade de paisagens e ecossistemas. Cada ilha é um mundo separado, com suas características únicas. Da agitada Luzon, com a metrópole de Manila, até pequenos pedaços de terra desabitados, que emergem da superfície do oceano apenas durante a maré baixa. Pensem! Quantos artefatos antigos, navios afundados e tesouros perdidos podem estar escondidos nos labirintos de recifes, de corais entre essas ilhas? Pescadores locais falam sobre estranhas luzes que aparecem sobre algumas ilhas desabitadas em noites sem lua, sobre sons misteriosos que ecoam das profundezas de florestas impenetráveis e sobre antigos santuários escondidos em cavernas de calcário. Cientistas explicam esses fenômenos como bioluminescência e efeitos acústicos. Mas será que tais explicações racionais podem revelar completamente o mistério desses lugares? Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que muitas das ilhas desabitadas foram um dia centros de civilizações antigas, que desapareceram por razões desconhecidas. A varredura a laser de algumas áreas realmente revelou estranhas estruturas geométricas sob a densa vegetação. Mas esse não é o único mistério do arquipélago filipino. Entre as ilhas, existem correntes marítimas misteriosas que os navegadores locais chamam de estradas dos espíritos. Essas correntes podem mudar de direção de forma inesperada, desafiando todas as previsões meteorológicas, levando barcos para o desconhecido. Oceanógrafos tentam explicar esse fenômeno como uma interação complexa de correntes subaquáticas, mas muitos filipinos acreditam que esses caminhos aquáticos estão relacionados a antigos portais para outras dimensões. Milhares de ilhas, milhares de mistérios, e apenas uma pequena parte deles foi desvendada pela ciência moderna. O que se esconde nas profundezas deste arquipélago? Quais outros enigmas esta surpreendente nação, que se estende entre dois oceanos, guarda em seu seio? Fato 2.
ilha oriental com alma ocidental. Entre os vastos espaços do Sudeste Asiático, onde predominam o budismo, o islamismo e as crenças locais, as Filipinas representam um fenômeno cultural surpreendente. Mais de 80% dos 110 milhões de filipinos professam o catolicismo. Este é o único país predominantemente cristão em toda a Ásia, como um enclave espiritual do mundo ocidental, cercado por tradições religiosas completamente diferentes. Como surgiu esse incrível paradoxo cultural? A resposta reside nos 300 anos de domínio espanhol, que começou em 1565, quando os primeiros missionários pisaram essas terras. Contudo, uma explicação simples baseada na colonização não revela toda a profundidade do mistério. Por que exatamente nas Filipinas o cristianismo se enraizou de forma tão profunda, enquanto em outras possessões coloniais da Ásia permaneceu uma religião de minoria? Alguns historiadores apontam para a existência de antigas profecias entre as tribos locais sobre a chegada de pessoas do leste, trazendo uma nova fé. Outros notam a surpreendente semelhança entre algumas crenças pré-coloniais dos filipinos e conceitos cristãos, o que pode ter facilitado a aceitação da nova religião. Mas o mais impressionante: o catolicismo filipino não é apenas uma fé importada. Ele se transformou em algo único, absorvendo crenças animistas antigas e tradições locais. Nas profundezas das províncias filipinas, podem ser observados rituais onde santos cristãos coexistem com espíritos da natureza, e orações católicas se entrelaçam com encantamentos antigos. Isso é especialmente notável durante o colorido festival Sinulog, em homenagem ao menino Jesus, Santo Ninho, onde a adoração cristã se funde com danças rituais, que têm raízes claramente pré-coloniais. Antropólogos ainda debatem. Isso é resultado do sincretismo cultural ou uma evidência de laços mais profundos, ainda não revelados, entre as antigas crenças filipinas e o cristianismo? Em regiões montanhosas remotas de Luzon e Mindanao, existem comunidades que praticam rituais que os sacerdotes locais chamam de católicos, mas que contêm elementos que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo católico. De onde vêm essas práticas únicas? São inovações puras ou fragmentos preservados de tradições esquecidas? Mais um mistério. Em alguns antigos artefatos filipinos, datados do período anterior à chegada dos espanhóis, foram encontrados símbolos que lembram surpreendentemente os cristãos. Coincidência ou prova de que havia contatos entre as Filipinas e o mundo cristão muito antes da colonização oficial? Hoje, as Filipinas representam uma ponte cultural única entre o Oriente e o Ocidente, onde catedrais católicas coexistem com antigas terrazas de arroz e festividades cristãs são celebradas com um colorido exótico oriental. Mas a questão permanece em aberto. O que exatamente fundamenta esse fenômeno cultural surpreendente e que outros mistérios a história religiosa deste enigmático arquipélago ainda esconde? Fato 3. Manila. Um labirinto de tempos e destinos onde milhões de vidas se entrelaçam em uma proximidade inimaginável. No coração do arquipélago filipino se estende uma das metrópoles mais populosas do nosso planeta, onde mais de 43 mil pessoas habitam a cada quilômetro quadrado. É uma cidade onde modernidade e história colidem em uma dança hipnotizante de contrastes. Imagine: as reluzentes torres de vidro de Makati e Bonifácio se erguem sobre um mar de minúsculas favelas, onde milhões de pessoas vivem em condições que são difíceis de imaginar para um europeu. Ruas estreitas, repletas de aromas de comida de rua, sons de karaokê e o zumbido interminável de mototáxis, de repente o levam a majestosas catedrais espanholas
que guardam segredos de 4 séculos. Mas o tesouro mais enigmático de Manila se esconde atrás das antigas paredes de Intramuros. Essa cidade dentro da cidade representa o maior enclave colonial espanhol preservado em toda a Ásia. Ao passear por suas ruas de paralelepípedos, é possível sentir-se transportado para uma realidade completamente diferente. As maciças paredes de pedra, erguidas no século XVI, guardam vestígios de incontáveis cercos e cataclismos. O Forte de Santiago, com seus sombrios calabouços, sussurra histórias de torturas e execuções de revolucionários filipinos. A Catedral de Manila, restaurada das ruínas após 7 destruições, como uma fênix ressurgindo das cinzas, conserva em suas paredes relíquias antigas e mensagens codificadas do passado. Arqueólogos ainda encontram, sob os fundamentos de Intramuros, artefatos da era pré-hispânica, indicando que este lugar foi sagrado para as tribos locais muito antes da chegada dos europeus. O que atraía as pessoas a este local ao longo de milênios? Quais linhas de energia se cruzam neste ponto do globo? Pesquisadores notam um fenômeno estranho. Muitos visitantes de Intramuros relatam sensações inexplicáveis de déjà vu, súbitas experiências emocionais e até visões do passado. Os locais falam de fantasmas de soldados e monges espanhóis vagando pelas antigas fortificações em noites sem lua. Céticos chamam isso de jogo da imaginação. Mas como explicar o fato de que muitos testemunhas independentes descrevem as mesmas visões? Um aspecto ainda mais intrigante. A Manila moderna, apesar de toda a sua superpopulação e caos, mantém um planejamento surpreendentemente claro, baseado em antigos princípios geométricos. Ao olhar de cima, padrões estranhos se revelam na disposição dos principais templos e edifícios administrativos. Coincidência ou um sistema cuidadosamente planejado, baseado em conhecimentos esquecidos? Alguns pesquisadores afirmam ter encontrado uma conexão entre esse planejamento e fenômenos astronômicos importantes para as antigas culturas filipinas. Outros vão além, insinuando uma possível ligação com outros antigos centros de civilização ao redor do mundo. Mas o verdadeiro significado desses padrões geométricos permanece não resolvido, assim como muitos outros mistérios desta incrível cidade de contrastes, onde passado e futuro coexistem simultaneamente, e milhões de destinos se entrelaçam em um incompreensível padrão da história humana. Fato quarto: os templos subaquáticos das Filipinas, um paraíso perdido que esconde antigas verdades nas águas cristalinas. À sombra de megacidades barulhentas e ruínas antigas do arquipélago, existe um mundo totalmente diferente, quase celestial. Mais de 7.000 ilhas, cercadas por águas de uma transparência incrível, onde praias de areia branca se encontram com densas florestas verde esmeralda. Boracay, essa pequena ilha de apenas 10 quilômetros quadrados, parece um ímã que atrai buscadores da perfeição de todo o mundo. Sua famosa Praia Branca, com 4 quilômetros de extensão, é coberta por uma areia de textura tão surpreendente que, mesmo no meio do dia mais quente, permanece fresca sob os pés descalços. Lendas locais afirmam que essa areia possui propriedades curativas, e alguns até sussurram que ela tem origem extraterrestre. O que poderia ter criado uma areia de brancura e suavidade tão impressionantes? Cientistas falam sobre a natureza coralina dessas pequenas partículas. Mas por que, então, esse fenômeno é tão raro mesmo em regiões com abundantes recifes de corais? A ilha de Palawan, ainda mais enigmática, parecendo flutuar entre o céu e a terra em sua beleza intocada. Seu rio subterrâneo, que atravessa misteriosas cavernas de calcário, guarda pinturas rupestres
cuja idade é estimada em dezenas de milhares de anos. Quem deixou essas mensagens? O que os antigos artistas estavam tentando nos dizer ao desenhar símbolos e figuras estranhas que não se assemelham a seres humanos nem a animais conhecidos pela ciência? Biólogos marinhos que estudam as águas ao redor das Filipinas continuam a descobrir espécies que se acreditava estarem extintas há milhões de anos. Em 2018, ao largo da costa da ilha de Mindanao, foi encontrado um representante vivo de um molusco conhecido pela ciência apenas a partir de fósseis do período Jurássico. Como explicar essa incrível preservação de formas de vida antigas? Uma enigma ainda mais intrigante se esconde sob as águas transparentes da Baía de Coron. A frota japonesa afundada da Segunda Guerra Mundial. 12 navios repousando no fundo arenoso transformaram-se em recifes artificiais, habitados por milhares de espécies marinhas. Mas mergulhadores que exploram essas majestosas ruínas relatam fenômenos acústicos estranhos. Os cascos metálicos às vezes emitem sons semelhantes a vozes humanas, embora não haja uma explicação científica para esse fenômeno. Os habitantes locais acreditam que são as almas dos marinheiros que morreram, ainda ligadas ao local de sua morte. Mas o maior mistério das águas filipinas é o chamado Triângulo das Bermudas, no Mar de Sulu, onde nas últimas 100 anos dezenas de navios desapareceram em circunstâncias completamente inexplicáveis. Ao contrário de seu irmão Atlântico, essa área marinha é quase desconhecida pela ciência moderna. O que se esconde em suas profundezas? Correntes subaquáticas desconhecidas, anomalias geomagnéticas ou algo completamente diferente que ultrapassa a nossa compreensão? Alguns pesquisadores levantam a hipótese da existência de uma civilização antiga, cujas estruturas tecnologicamente avançadas repousam no fundo do mar, criando perturbações eletromagnéticas. Outros apontam para estranhas coincidências. Os desaparecimentos de navios frequentemente ocorrem durante raros fenômenos astronômicos. Mas a verdade, como sempre, permanece oculta sob a espessa camada de águas enigmáticas que banham este surpreendente arquipélago, onde beleza e mistério coexistem em uma unidade indissolúvel. Fato 5. A alquimia culinária das Filipinas, a misteriosa fusão de sabores do Oriente e do Ocidente, que preservou os antigos segredos de civilizações desaparecidas. Ao mergulhar mais fundo nos mistérios do arquipélago filipino, é impossível não prestar atenção a mais um enigma que literalmente se dissolve na língua, o código culinário único desta terra, onde as tradições gustativas de muitos povos se entrelaçam, criando algo absolutamente incomparável. O adobo, um prato com quase status místico na cultura filipina, consiste em carne cozida lentamente em uma harmônica união de molho de soja, vinagre, alho e folhas de louro. Mas o que o torna verdadeiramente enigmático. Arqueólogos descobriram antigos recipientes de cerâmica com mais de 3.000 anos, contendo vestígios de ingredientes surpreendentemente semelhantes à receita moderna de adobo. Como poderia uma tradição culinária ter se mantido através de tais imensos períodos de tempo, sobrevivendo à colonização, guerras e revoluções culturais? Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que certas combinações de sabores ressoam tão profundamente com a natureza humana, que surgem de forma independente em diferentes culturas, como se estivessem gravadas em nossa memória genética. Ainda mais intrigante é o lechon, um leitão assado inteiro até ficar com uma crosta crocante. A técnica de preparo exige conhecimentos astronômicos especiais. Tradicionalmente, o animal começava a ser preparado em um horário específico do dia, para que o processo fosse finalizado no momento em que o Sol estivesse em um determinado ponto do céu. Coincidência ou sabedoria antiga que liga a culinária aos ciclos cósmicos?
O sisig, um prato feito com cabeça e fígado de porco, temperado com cítricos locais, segundo lendas locais, surgiu como uma oferenda ritual aos espíritos dos antepassados. Antropólogos notam uma estranha paralela. Em diferentes partes do mundo, da América do Sul à Oceania, existem pratos semelhantes com significado ritual análogo, embora não tenha havido contato cultural entre essas regiões até a Era Moderna. Isso poderia indicar a existência de um antigo conhecimento protocultural que se espalhou pelo planeta em tempos pré-históricos? O ralo-ralo, uma sobremesa enigmática que reúne mais de 15 componentes diferentes sob uma camada de gelo triturado, visualmente remete à estratigrafia de escavações arqueológicas. Cada camada guarda sua própria história e segredo. Xamãs locais afirmam que o arranjo dos ingredientes no tradicional ralo-ralo reflete um modelo cosmológico do universo conhecido por seus antepassados. Surpreendentemente, a análise matemática da receita clássica revela uma correspondência quase perfeita com a proporção áurea nos componentes. Coincidência ou conhecimento codificado? Ainda mais misterioso é o fenômeno culinário do balu, um ovo de pato com um embrião quase totalmente formado, que é cozido e consumido inteiro. Etnógrafos observam que pratos semelhantes só aparecem em regiões onde, segundo antigas lendas, ocorreram contatos com visitantes celestiais. Coincidência ou eco de eventos esquecidos? A culinária filipina guarda outros mistérios. Por que alguns pratos tradicionais são preparados apenas em determinadas fases da lua? Por que as receitas de certos molhos são transmitidas exclusivamente pela linha feminina e nunca são escritas? O que está codificado nos estranhos padrões que tradicionalmente são feitos de arroz durante cerimônias especiais? A verdade, assim como o aroma de especiarias exóticas, permanece evasiva, dissolvendo-se no ar deste surpreendente arquipélago, onde cada sabor pode ser a chave para desvendar antigos mistérios. Fato 6. Festivais místicos das Filipinas. Carnavais ritualísticos, onde santos cristãos dançam com deuses antigos em um turbilhão de tempos. E se as tradições culinárias do arquipélago preservam mistérios do passado em seus sabores, a cultura festiva das Filipinas representa um verdadeiro portal temporal, onde, através da fachada cristã, surgem as sombras de cultos pagãos antigos, criando um impressionante sinergismo de crenças separadas por milênios. O Sinulog em Cebu, essa grandiosa celebração de 9 dias em honra ao menino Jesus, ao ser examinado mais de perto, revela paralelos surpreendentes com os rituais pré-hispânicos de adoração ao deus da colheita Bathala Maicapal. Milhares de participantes, vestidos em trajes vibrantes, executam uma dança rítmica que imita o movimento das ondas. 2 passos para frente, 1 para trás. Antropólogos descobriram que a mesma fórmula coreográfica está presente em danças rituais de tribos geograficamente isoladas, não apenas nas Filipinas, mas também em partes remotas da Polinésia. Como poderia um mesmo padrão rítmico surgir de forma independente em culturas tão diferentes? Ainda mais enigmático é o festival Ati-Atihan na ilha de Panay. Os participantes cobrem rostos e corpos com fuligem preta, vestem trajes exóticos e realizam composições coreográficas complexas. Oficialmente, a festa é dedicada ao Santo Ninho, mas os xamãs locais afirmam que os movimentos dos dançarinos repetem exatamente um antigo ritual de adoração à deusa da lua Mayari, que existia muito antes da chegada dos espanhóis. É surpreendente, mas astrônomos confirmam. O pico das celebrações sempre coincide com um ponto astronomicamente significativo do ciclo lunar. Coincidência ou conhecimento astronômico cifrado, transmitido através das gerações sob a máscara de uma festa cristã? O festival Pahanunungan
na Ilha de Mindanao, representa um fenômeno ainda mais estranho. Durante 7 dias, os participantes entram em transe, durante o qual, segundo afirmam, comunicam-se com os ancestrais. Estudos médicos mostraram que, durante esses estados, a atividade cerebral dos participantes demonstra padrões anômalos, idênticos aos observados em xamãs de tribos amazônicas sob o efeito da ayahuasca, embora os participantes filipinos não consumam substâncias psicoativas. Como explicar esse fenômeno de consciência coletiva alterada? Alguns pesquisadores sugerem a existência de uma psicotécnica antiga, desenvolvida independentemente em diferentes partes do mundo. Outros falam sobre uma predisposição genética a certos estados de consciência, enquanto terceiros insinuam a possibilidade de contatos pré-históricos entre culturas tão distantes. Outra enigma está ligado ao Festival Moriondes, na ilha de Marinduque. Os moradores usam máscaras assustadoras de centuriões romanos e encenam a mística busca por Cristo. No entanto, arqueólogos descobriram que muito antes da cristianização havia um ritual com uma estrutura surpreendentemente semelhante, dedicado à busca do deus da fertilidade sequestrado. Como a estrutura sacra do ritual pôde ser preservada, sobrevivendo à troca de religiões? E por que paralelos semelhantes entre festas cristãs e pagãs nas Filipinas são tão numerosos e precisos que não podem ser explicados como meras coincidências? Talvez nesses carnavais coloridos, onde passado e presente se fundem em uma dança estática, esteja escondida uma das chaves para entender a história enigmática do arquipélago, da qual sabemos muito menos do que parece. Fato 7. A polifonia das Filipinas. Os segredos das línguas e dialetos. Nas Filipinas, entre colinas verdes e praias sem fim, esconde-se uma incrível mosaico linguístico. Mais de 118 línguas e dialetos, cada um deles guardando histórias e tradições únicas. Enquanto as línguas oficiais do país são o filipino, baseado no tagalo, e o inglês, a diversidade viva de línguas reflete o complexo passado colonial, que deixou uma marca profunda na cultura e na identidade dos filipinos. Como foi possível que em um território tão pequeno existam tantas línguas? A resposta reside na rica história, quando o arquipélago esteve sob domínio da Espanha por mais de 300 anos e depois dos Estados Unidos da América. O governo colonial espanhol não apenas introduziu no vocabulário filipino inúmeras palavras e expressões espanholas, mas também contribuiu para a formação de novos grupos linguísticos e dialetos. Como resultado dessa mistura cultural, há um diálogo constante entre diferentes sistemas linguísticos. Além disso, a maioria dos filipinos fala inglês fluentemente, tornando o país um dos maiores estados de língua inglesa do mundo. É interessante notar como o inglês, que se tornou parte integrante da vida cotidiana dos filipinos, rivaliza com as línguas locais, criando uma paisagem sociolinguística única. De que maneira o inglês influenciou as línguas tradicionais? Pesquisas mostram que muitos filipinos utilizam uma mistura de inglês e de sua língua nativa, criando um novo inglês filipino, que soa como uma poesia, onde se entrelaçam as entonações e ritmos de várias culturas. Mas esse não é o único mistério. Como os filipinos preservam sua identidade em um mundo onde a globalização rapidamente dilui fronteiras? Talvez, nessa multilinguismo, exista algo mais do que uma simples forma de comunicação. Ele reflete as complexas dinâmicas culturais e experiências históricas que ainda moldam a singularidade filipina. Dialetos locais, como os cebuanos ou ilocano, guardam antigas lendas e tradições que são transmitidas de geração em geração, como mensagens codificadas do passado. Quais são os segredos ocultos nessas línguas?
Talvez elas contenham chaves para compreender não apenas a cultura das Filipinas, mas também a história humana mais ampla. E apesar de todos os esforços de linguistas e antropólogos, muitas perguntas permanecem em aberto. Como as línguas, que refletem a rica experiência cultural do povo filipino, podem coexistir em um mundo onde o inglês se torna cada vez mais dominante? Quais segredos guardam os dialetos esquecidos? Qual é a verdadeira força da palavra, capaz de unir pessoas, apesar das diferenças? Essas questões continuam a intrigar as mentes dos pesquisadores, deixando um rastro de mistérios que aguardam resolução no futuro. Fato 8. Os terraços de arroz de Banaue, oitava maravilha do mundo ou memória fugidia? Nas Filipinas, entre majestosas montanhas e vastos vales, esconde-se uma das mais impressionantes criações das mãos humanas, os terraços de arroz de Banaue. Com mais de 2.000 anos de idade, esses terraços são frequentemente chamados de oitava maravilha do mundo. E isso não é por acaso. A notável obra de engenharia do povo Ifugao, que criou essa paisagem pitoresca, representa não apenas uma conquista agrícola, mas também uma parte profunda do patrimônio cultural filipino. Como conseguiram os antigos Ifugao esculpir tais terraços nas íngremes encostas montanhosas, utilizando apenas ferramentas primitivas e suas próprias mãos? O segredo reside em seus conhecimentos únicos sobre os ciclos naturais e a agricultura sustentável, que foram transmitidos de geração em geração. Cada nível do terraço, cuidadosamente revestido de pedras, não apenas transforma as encostas em campos férteis, mas também cria um complexo sistema de irrigação que fornece a umidade necessária para o arroz. Mas qual é o estado desses terraços hoje? Apesar de sua beleza e importância histórica, os terraços de arroz de Banao estão ameaçados de extinção. As condições de vida modernas, as mudanças climáticas e a perda dos métodos tradicionais de cultivo colocam em dúvida seu futuro. Como aconteceu que um legado tão incrível esteja à beira da extinção? Os moradores locais enfrentam dificuldades econômicas e muitos deles abandonam suas terras em busca de uma vida melhor nas cidades. Essas mudanças ameaçam não apenas os terraços, mas também a própria cultura Ifugao. Como preservar esse patrimônio único para as futuras gerações? Talvez a resposta esteja em novas abordagens para o turismo e o desenvolvimento sustentável, que poderiam unir modernidade e tradições. Pesquisadores e ativistas trabalham para chamar a atenção para essa maravilha e garantir sua proteção, mas ainda existem muitas perguntas. Como manter o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação do patrimônio histórico? Qual é o verdadeiro valor desses terraços para a identidade filipina? Esses terraços, que guardam em si uma antiga sabedoria, continuam a ser um mistério que precisa ser desvendado antes que desapareçam para sempre. De repente, nas profundezas das montanhas, podem estar escondidos segredos ainda não revelados, aguardando seu momento para serem descobertos e compreendidos. Fato 9. O vulcão Pinatubo, o coração do país de fogo e o mistério de sua potência. As Filipinas são uma terra onde a natureza manifesta sua força de diversas formas, desde praias de areias brancas até densas florestas tropicais, e, claro, vulcões ativos que escondem em si tanto beleza quanto perigo. Um dos vulcões mais conhecidos e temidos deste país é o Pinatubo, cuja erupção em 1991 foi uma das mais poderosas do século XX. Como a natureza pôde liberar uma força tão destrutiva? A erupção do Pinatubo se tornou um verdadeiro cataclismo, mudando não apenas a paisagem, mas também o clima de toda uma região. Como resultado da liberação de uma enorme quantidade de cinzas e gases na atmosfera, a temperatura do planeta caiu alguns graus,
o que provocou fenômenos climáticos anômalos em diferentes partes do mundo. Centenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, e o próprio vulcão, como um antigo guardião, continua a observar a vida ao seu redor, escondendo segredos que ainda não foram desvendados. Como pôde acontecer que a existência pacífica das pessoas nesta região foi interrompida em um instante? Estudando sua atividade, os cientistas se perguntam: qual é a verdadeira natureza do Pinatubo e como ele pode impactar o futuro das Filipinas? Mas este não é o único vulcão que guarda mistérios e ameaças. No sul do país, ergue-se o vulcão Taal, pitoresco, mas mortalmente perigoso. Sua localização única em uma ilha no meio de um lago, que por sua vez também está em uma ilha, cria uma atmosfera de mistério, como se a própria natureza estivesse brincando de esconde-esconde conosco. Parece que este pequeno oásis de tranquilidade esconde em suas profundezas tesouros e segredos que poderiam chocar até os exploradores mais resilientes. Em 1986, o Taal mostrou sua força, expelindo nuvens de cinzas e lava e lembrando a todos de seu caráter imprevisível. Como os antigos povos que habitavam esta região puderam conviver tão próximos dos vulcões? Talvez eles possuíssem conhecimentos e lendas que os ajudavam a sobreviver neste ambiente de fogo, mas esses saberes sobreviveram até nossos dias? Cada um desses vulcões não é apenas um fenômeno natural, mas parte de uma complexa tapeçaria da história humana, onde cada detalhe pode contar sua própria história. Pesquisadores e geólogos continuam a estudar a atividade vulcânica, esperando desvendar seus mistérios e alertar sobre possíveis ameaças. Mas, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quais são as verdadeiras causas de sua atividade? E que outros mistérios esta terra de fogo ainda esconde? As Filipinas, repletas de enigmas e segredos, continuam a ser objeto de estudo e admiração, deixando um rastro de perguntas sobre o que mais pode ser revelado nas profundezas deste incrível arquipélago. Fato 10. Karaoke nas Filipinas. A música como causa de violência? As Filipinas não são apenas uma terra de vulcões e florestas tropicais, mas também um verdadeiro paraíso para os amantes do karaoke. Aqui, em cada esquina, é possível encontrar estabelecimentos onde melodias conhecidas ecoam, e os habitantes locais cantam com prazer, incorporando os papéis de seus ídolos. Mas e se eu lhe disser que essa cultura de cantar pode ocultar não apenas alegria, mas também perigo? De fato, nas Filipinas existe uma espécie de regra não escrita: não matar alguém por uma má interpretação de uma canção. No entanto, por mais triste que seja, casos de violência relacionados ao karaoke ocorrem. Especialmente notória é a canção My Way, de Frank Sinatra, que se tornou a causa de muitos conflitos e até assassinatos. Como isso aconteceu? Como uma simples interpretação de uma canção se tornou tão perigosa? Segundo reportagens na imprensa, a execução de My Way às vezes provoca agressividade entre os ouvintes, o que levou ao surgimento do termo Síndrome My Way. Em alguns karaokes agora é possível ver avisos alertando que essa canção é melhor evitada para não gerar conflitos. Como uma simples diversão se transformou em drama. Talvez isso esteja relacionado ao fato de que os filipinos veem o canto como uma forma de autoexpressão. E quando alguém não consegue atingir o ideal, isso pode causar indignação entre os presentes. Podemos apenas supor quais emoções e memórias estão escondidas por trás dessa melodia. Mas uma coisa é certa: My Way carrega não apenas leveza, mas também um peso significativo. Mas essa não é a única canção que poderia provocar tal ressonância. As Filipinas são um país onde música e emoções se entrelaçam.
criando uma atmosfera repleta de paixão e dramatismo. Cada noite, quando os sons do karaoke preenchem as ruas, podemos nos perguntar: qual é a verdadeira natureza desse fenômeno cultural? Como uma simples canção pode se tornar um catalisador para emoções tão intensas? Talvez isso revele algo maior: um patrimônio cultural, onde a música se torna um reflexo da alma multifacetada do povo. As Filipinas continuam a nos surpreender com suas peculiaridades e paradoxos, e cada novo caso relacionado ao karaoke apenas destaca a complexidade da natureza humana. Quais outros mistérios estão escondidos por trás dessas melodias? E quantas histórias não contadas ainda aguardam seu momento nesta terra onde a música reina? As perguntas permanecem abertas e talvez, nas próximas noites, quando ouvirmos acordes familiares, devemos refletir sobre o que está oculto por trás deles. Fato todos, mas também internacional. Como é possível? A tradição teve início em meados do século XX e, desde então, se transformou em uma parte inseparável da cultura filipina. Todo ano, o ritual começa com os preparativos. Os participantes se vestem com trajes tradicionais de soldados romanos e, em seguida, percorrem as ruas, imitando o caminho de Cristo até o Calvário, cercados por multidões de espectadores que observam cada passo, cheios de admiração e horror. No momento da crucificação, ocorre algo incomum. Os voluntários, pregados na cruz, não apenas enfrentam a dor física, mas também tentam sentir uma purificação espiritual, buscando proximidade com Deus. Como podem arriscar suas vidas por um ritual desse tipo? Talvez isso seja uma expressão de profunda fé e devoção, mas fica a questão: não seria isso uma manifestação de extremismo que levanta sérios dilemas éticos e morais? E embora alguns acreditem que tais ações possam redimir pecados e trazer bênçãos divinas, outros, incluindo representantes da Igreja Católica, afirmam que a verdadeira fé não exige tais sacrifícios. Como então explicar essa prática surpreendente que, apesar do desapreço, encontra seus seguidores? Neste período pascal, quando gritos e orações ecoam nas Filipinas, podemos apenas refletir sobre o que está por trás de tais extremismos e quantos mais mistérios permanecem ocultos na prática religiosa desse povo colorido. O que motiva as pessoas a tais atos? Qual é a verdadeira natureza de sua fé? Os destinos dos voluntários se entrelaçam com a história, deixando para trás inúmeras perguntas em aberto nesta complexa e multilayered tapeçaria da fé e cultura humanas. Fato 12. Galo de briga sanguinário. A indústria clandestina do sabong nas Filipinas? Nas Filipinas, existe uma das tradições mais chocantes e enigmáticas, que, apesar das restrições legais, continua a prosperar: as lutas de galo clandestinas, conhecidas como sabong. Essa prática ancestral, que tem raízes na cultura do país, atrai milhões de espectadores e apostadores, criando uma verdadeira indústria com um faturamento de bilhões de dólares. Como é possível que, apesar das proibições, essa forma de entretenimento brutal, mas emocionante, continue a ser uma paixão nacional? Em cada canto das Filipinas é possível encontrar galeras, arenas especiais onde esses combates ocorrem. Aqui, não apenas os locais, mas também turistas vêm para tocar nesse aspecto único da cultura filipina. Galo de combate, habilidosamente preparados pelos proprietários, lutam entre si, enquanto os espectadores, cheios de emoção, fazem apostas que, às vezes, alcançam valores astronômicos. Como pode um espetáculo baseado na violência provocar tanta paixão e devoção? Ao longo dos séculos, o sabong se tornou parte integrante da vida social, suas raízes remetendo a um passado distante, quando não era apenas entretenimento, mas uma forma de demonstrar força e habilidade. Mas, com o passar do tempo,
À medida que a legislação começou a proibir tais combates devido à crueldade e ao potencial dano aos animais, o sabong foi para as sombras. Agora, é um negócio secreto, mas não menos popular. Existem até redes inteiras de clubes de combate clandestinos, onde verdadeiros torneios acontecem e os vencedores se tornam celebridades locais. Como um fenômeno tão controverso e condenado continua a atrair pessoas? Alguns pesquisadores afirmam que o sabong não é apenas um jogo de azar, mas um patrimônio cultural que reflete o espírito dos filipinos, sua paixão pela competição e sua capacidade de encontrar alegria mesmo no mais brutal. Mas será que é realmente assim? Ou é apenas uma forma de escapar da realidade, onde as pessoas buscam emoções e esquecimento? É curioso que em algumas regiões das Filipinas, os moradores acreditam que a sorte e o sucesso na vida podem depender da vitória de seu galo. O que realmente está por trás dessa tradição? Raízes culturais profundas ou apenas uma sede de adrenalina e dinheiro? As perguntas permanecem em aberto. E toda vez que assistimos aos combates, podemos apenas refletir sobre quantos outros mistérios se escondem nessa realidade multifacetada da sociedade filipina. Quais são os verdadeiros motivos daqueles que participam desse jogo perigoso? E o que mais podemos aprender sobre uma cultura onde fenômenos como esse se tornam parte importante da vida? Em um mundo cheio de mistérios, o sabong permanece uma das tradições mais intrigantes e ambíguas, deixando para trás inúmeras questões sobre até onde as pessoas estão dispostas a ir por suas paixões. Fato 13. Cirurgia psíquica, um ritual misterioso de cura nas Filipinas. Nas Filipinas, existe um ritual surpreendente e enigmático que continua a causar perplexidade entre os profissionais de saúde do mundo todo: a cirurgia psíquica, realizada por curandeiros locais conhecidos como healers. Essas práticas únicas, na essência, representam algo mais do que apenas um processo médico. Elas mergulham os participantes em uma atmosfera de misticismo e fé. Os healers, alegando ter habilidades especiais, realizam operações utilizando apenas suas mãos nuas, sem quaisquer instrumentos ou anestesia. Como isso é possível? Os espectadores tornam-se testemunhas de como os healers, como se fossem magos, extraem tumores e tecidos doentes diretamente dos corpos de seus pacientes, deixando a pele completamente limpa, sem uma única cicatriz. Como pode ser que as pessoas acreditem em tais milagres, apesar de a medicina ocidental considerar isso apenas uma ilusão e truque simples? Milhares de pessoas de todo o mundo viajam para as Filipinas em busca de cura, esperando por um milagre que possa mudar suas vidas. Elas observam um processo repleto de espetáculo e emoções, jorros de sangue, movimentos seguros dos healers, que parecem saber exatamente o que fazer. Mas o que realmente se esconde por trás desse fenômeno? Pesquisas científicas e experimentos realizados com healers mostram que a maioria deles não consegue explicar como ocorre a extração dos tecidos. Alguns afirmam que isso é apenas uma manipulação da atenção dos espectadores. Mas como explicar as inúmeras histórias de recuperação e alívio das dores que os pacientes relatam? Os defensores da cirurgia psíquica acreditam que os healers possuem não apenas habilidades médicas, mas também espirituais, que lhes permitem interagir com a energia do paciente. Eles afirmam que a cura ocorre no nível da alma e que muitas doenças têm suas raízes em traumas emocionais e psíquicos. Curiosamente, alguns pacientes afirmam sentir calor e paz durante as operações, que às vezes se assemelham a um estado de transe. Mas será que isso é realmente um milagre de cura ou apenas uma ilusão criada pela força da fé? As perguntas permanecem em aberto, e cada novo caso apenas destaca a complexidade e a multifacetada natureza desse fenômeno. A cirurgia psíquica nas Filipinas
não é apenas uma prática médica. É toda uma esfera de crenças culturais e tradições que continua a provocar debates e interesse investigativo. Como é possível que, em um mundo de alta tecnologia e descobertas científicas, ainda exista espaço para métodos tão antigos e enigmáticos? Isso nos deixa com a reflexão de que, talvez, os verdadeiros milagres estejam onde menos os esperamos, e que os mistérios da cirurgia psíquica são apenas uma das muitas enigmas que ainda estão por ser desvendados. Quais são as verdadeiras razões por trás da popularidade desse ritual? Quantos outros fenômenos semelhantes estão escondidos nos cantos do nosso planeta, aguardando sua descoberta? Fato 14. As Ilhas das Tribos Perdidas. O mistério dos Tazadai em Mindanao. Em ilhas distantes, quase inacessíveis das Filipinas, escondem-se tribos cuja existência o mundo só conheceu nas últimas décadas. Uma das mais enigmáticas é a tribo Tasadei, que habita a ilha de Mindanao. Sua descoberta em 1971 foi uma verdadeira sensação. Essa tribo, aparentemente, existiu em isolamento por séculos, preservando costumes e modos de vida da Idade da Pedra. Como foi possível que, na era da globalização, quando a informação se espalha pelo mundo em questão de segundos, tribos como essa ainda permaneçam fora do radar da civilização? Os Tazadei vivem em suas florestas, caçando e coletando, como faziam seus antepassados, sem ter contatos com o mundo exterior. Mas como conseguiram manter suas tradições e seu modo de vida ao longo de milênios? Contudo, com a descoberta da tribo, surgiram controvérsias. Será que os Tazadai viveram realmente em total isolamento, ou isso é apenas um mito? Alguns antropólogos afirmam que poderiam ter tido contato com grupos vizinhos, mas que seu modo de vida permaneceu inalterado. Isso gerou uma das maiores discussões antropológicas. Podemos considerar os Tazadei como fósseis vivos, ou eles representam uma sociedade dinâmica, adaptando-se às mudanças. A complexidade está no fato de que a maioria das informações sobre a tribo foi obtida de pesquisadores externos, o que nem sempre oferece uma visão completa da vida real dos Tazadei. Entre os pesquisadores, existem muitas teorias sobre como a tribo conseguiu sobreviver em condições nas quais outras culturas desapareceram sob o peso da colonização e da modernização. Como organizam sua sociedade? Que papel desempenham tradições e rituais em seu cotidiano? A narrativa sobre os Tazadei é repleta de contradições e lacunas, o que apenas intensifica o interesse por sua cultura. Sua língua, rituais e até mesmo mitologia permanecem um mistério para os estudiosos, e cada nova descoberta traz à tona mais perguntas. Que mente criou essas condições únicas para a existência da tribo? Como percebem a realidade externa? Mas isso ainda não é o fim dos mistérios. Dos Tazadei, podemos transitar para outras tribos que também levam um modo de vida peculiar. Quantas comunidades semelhantes ainda estão ocultas nas profundezas das selvas e em ilhas inacessíveis? É possível que muitas dessas tribos estejam aguardando sua vez para serem descobertas e estudadas. Suas histórias são apenas uma das muitas páginas no livro da humanidade, e cada novo passo no estudo dessas culturas nos aproxima da resolução dos mais profundos mistérios do nosso planeta. Qual será o destino dessas tribos no futuro, quando o mundo continua a mudar em uma velocidade incrível? Fato 15. O misterioso culto à mumificação nas Filipinas. Os segredos do povo Ifugao. Nas altas encostas montanhosas do norte de Luzon, entre nuvens e neblinas, esconde-se uma das práticas mais enigmáticas da humanidade, o culto à mumificação do povo Ifugao. Aqui, nas cavernas de Cagayan, podem ser encontradas antigas múmias,
que se tornaram testemunhas silenciosas de uma tradição cultural única, preservada até os dias de hoje. Como é possível que, no século XXI, quando a maioria dos povos deixou para trás costumes antigos, os Ifugao continuam a praticar esse ritual místico? O processo de mumificação deles não é apenas um rito, é uma verdadeira arte, transmitida de geração em geração. Os chefes falecidos não são enterrados na terra, como é comum na maioria das culturas, mas são desidratados e preservados em locais especiais, onde podem observar a vida de seus descendentes. Quais seriam as razões para essa abordagem tão incomum em relação à morte? Talvez esteja relacionado à crença de que o espírito do falecido continua a viver entre os vivos, guiando-os e protegendo-os das adversidades. A técnica de mumificação dos Ifugao requer grande habilidade e conhecimento. O processo começa com uma cuidadosa limpeza do corpo, seguido da aplicação de infusões de ervas especiais que ajudam a preservá-lo por muitos anos. Mas isso não é tudo. Em seguida, a múmia é exposta à fumaça de plantas queimadas, que também possui propriedades conservantes. Este complexo ritual se conclui com o acondicionamento da múmia em um armazenamento especial, muitas vezes em altas rochas, onde está protegida das intempéries e dos desastres naturais. Como eles chegaram a esse conhecimento? Talvez sejam segredos antigos que se perderam para a maioria dos povos, mas que ainda vivem no coração dos Ifugao. Especialistas e pesquisadores buscam entender como essa tradição única se insere em um contexto mais amplo da história da humanidade. Alguns estudiosos sugerem que o culto à mumificação pode ter surgido como uma forma de veneração aos ancestrais, uma tentativa de preservar sua sabedoria e força. No entanto, por mais que tentemos explicar essa prática sob uma perspectiva científica, permanece um enorme elemento de mistério. Por que exatamente esse povo escolheu esse caminho tão incomum para se despedir dos mortos? Como eles percebem a morte e a vida após ela? Mas essa não é a única enigma relacionado aos Ifugao. Sua cultura está repleta de mistérios, e cada novo aspecto de sua vida nos abre novos horizontes para reflexão. Quantas outras comunidades únicas existem no mundo, guardando seus antigos costumes e crenças? Talvez, em outros cantos do planeta, haja povos que continuam tradições esquecidas pelos demais. As perguntas sobre o que mais pode estar oculto nas sombras da história permanecerão sempre em aberto, nos levando a buscar novas respostas e a mergulhar no mundo dos antigos mistérios. Filipinas, este país surpreendente de contrastes, onde praias tropicais, como oásis vibrantes, convivem com tradições antigas e mistérios que aguardam para serem desvendados. Conhecer as Filipinas é como mergulhar em um iceberg de conhecimento, onde, sob a superfície dos fatos habituais, sobre praias de areias brancas e majestosas igrejas católicas, se esconde um profundo manancial de rituais fascinantes, uma cultura única e enigmas históricos que emocionam e fazem refletir sobre muitos aspectos. Como é possível que neste canto do mundo as tradições orientais e ocidentais se entrelacem de forma tão inesperada? Talvez isso seja consequência de uma longa história de colonização, mistura de culturas e a influência de diversos povos que deixaram sua marca nesta terra. Aqui, entre cores e sons vibrantes, é possível encontrar não apenas resorts ensolarados, mas também rituais misteriosos que são passados de geração em geração. Quais são as verdadeiras raízes desses cultos e rituais que continuam a viver em meio à modernidade? As Filipinas são o lugar ideal para aqueles viajantes que buscam não apenas descanso à beira-mar, mas também uma imersão profunda em uma cultura singular. Os habitantes locais,
com sua hospitalidade e abertura, estarão dispostos a compartilhar com você suas histórias repletas de mistérios e segredos. Convidamos você a comentar quais fatos sobre as Filipinas mais o surpreenderam e sobre quais outras nações exóticas você gostaria de saber nos próximos episódios da nossa série Icebergs. Inscreva-se em nosso canal para não perder as futuras edições, onde continuaremos a explorar os incríveis cantos do nosso planeta e suas histórias inesquecíveis. Quais outros mistérios nos aguardam em outros países? Talvez eles sejam tão enigmáticos e fascinantes quanto os que descobrimos sobre as Filipinas.